Olá, meus amores, tudo bem com vocês, minha galerinha linda? Hoje a nossa aula será revisão, então a seguir os vídeos da revisão para atividade avaliativa. Assistam com atenção, realizem uma boa atividade e que próximo ano nós possamos nos encontrar. Grande beijo, muita saudade de vocês! Entre os séculos 16 e 19, milhões de mulheres, crianças e homens africanos foram trazidos à força da África em navios negreiros. Essas pessoas não eram escolhidas ao acaso. Muitas delas exerciam atividades em seu lugar de origem. Eram ferreiros, agricultores, carpinteiros, entre outros. Elas tinham algum conhecimento, por isso eram escolhidas lá na África e eram trazidas à força para o Brasil. Nessas viagens, os africanos eram submetidos às condições desumanas. Eram transportados acorrentados no porão dos navios e muitos morriam durante a travessia do oceano, por doenças, fome ou sede. Outra imagem ainda, os negros amontoados eram transportados acorrentados e, como a viagem era muito longa, muitos não conseguiam chegar ao Brasil. A aglomeração deles aí todos juntos facilitava a transmissão de doenças, né? O surgimento de doenças, e também eles passavam muita fome e muita sede. Ao desembarcar nos portos das áreas coloniais, essas pessoas eram vendidas a proprietários de terras que as escravizavam. Os escravizados eram obrigados a trabalhar para esses proprietários sem direito à remuneração e em péssimas condições. Inicialmente, os escravizados foram levados para trabalhar nos engenhos da cana-de-açúcar, mas também na mineração e mais tarde na cultura do café. Nos períodos de crescimento das lavouras cafeeiras, o tráfico de africanos escravizados se intensificou, mas os escravizados nunca aceitaram passivamente a escravidão. Pequenas revoltas surgiam, ataques aos feitores e mortes eram comuns. Em diversos portos ao longo da costa africana, a prática de escravizar inimigos de guerra já existia entre os povos que ali viviam. Então, eles já tinham essa prática na África. Quem perdia na guerra era escravizado. No entanto, os europeus transformaram esse costume em uma atividade comercial, pois esses escravizados passaram então a ser vendidos e se tornou um comércio muito lucrativo para os europeus. Os escravizados eram trazidos para o Brasil e desembarcavam principalmente no porto do Rio de Janeiro ou de Salvador. Lá mesmo eles eram vendidos a colonos e levados à força para os locais de trabalho. Pessoas de todas as idades eram obrigadas a embarcar nos navios negreiros. O trajeto do navio pelo Oceano Atlântico era realizado em péssimas condições. Muitos não resistiam à viagem. As más condições dos navios facilitavam a propagação de doenças, como falei antes, causando muitas mortes. Por isso, esses navios também ficaram conhecidos como tumbeiros, numa referência às tumbas onde as pessoas mortas eram depositadas. O comércio de pessoas escravizadas enriqueceu muitos comerciantes portugueses e também africanos de diversas partes da África que viviam do tráfico. Então, algumas pessoas
que participavam desse tráfico na África capturavam os africanos e vendiam para os portugueses, e esse era um comércio muito lucrativo. Desde o começo da colonização, no século XVI, os portugueses já traziam africanos para trabalhar como escravos nos engenhos da cana-de-açúcar instalados em território brasileiro. A população africana escravizada também foi levada às regiões das minas para trabalhar na extração de ouro e diamante. Ao longo do século XIX, houve um grande crescimento econômico com a expansão do cultivo de café no Rio de Janeiro e em São Paulo. A mão de obra escrava passou a ser usada também nos cafezais. Em 1850, quando o tráfico de africanos escravizados para o Brasil foi proibido, muitos fazendeiros passaram a comprar pessoas escravizadas de outras regiões brasileiras. Embora pertencentes a diferentes povos africanos, todos os escravizados chegavam ao Brasil como negros da Guiné. Recebiam esse nome porque os traficantes de escravos chamavam de Guiné a costa ocidental da África, de onde saíam os navios negreiros. Essas populações, no entanto, tinham diferentes origens, bem como hábitos, costumes, saberes e línguas próprios. As principais origens de escravos africanos trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XVIII foram da atual região do Golfo da Guiné e dos atuais países Angola e Moçambique. Esse fluxo dependia dos diversos grupos comerciais de traficantes de escravos, portugueses, africanos e brasileiros. Então agora vamos falar um pouquinho da África, vamos conhecer um pouquinho desse continente. É um continente multicultural, formado, mudei aí o fundo da nossa aula, dos nossos textos, e ele é formado atualmente por 54 países. Se no Brasil encontramos tantos costumes e crenças diferentes, imagine um continente 3 vezes maior que a Europa. São povos falantes de mais de 1000 idiomas e dialetos variados, com hábitos muito distintos entre si. Os grupos africanos trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX também eram muito variados. Havia bantus, benguelas, sudaneses, entre outros. Como vimos, cada um desses povos tinha suas próprias tradições, crenças, hábitos e idiomas. Ao serem escravizados, embora tivessem seus laços com a família e o seu grupo rompidos, os africanos ainda carregavam consigo seus costumes e crenças, além de conhecimentos muito antigos, inclusive nas áreas da agricultura e metalurgia. Então, embora eles eram separados da família e dos seus grupos, até mesmo para evitar que eles fizessem rebeliões, eles eram colocados misturados, mas mesmo assim eles carregavam ainda os costumes e as crenças e, inclusive, conhecimentos muito antigos. Quando chegavam ao Brasil, os escravizados precisavam aprender a se comunicar, tanto com grupos de africanos diferentes do seu, quanto com pessoas que falavam português. Assim, aos poucos, a partir dessa interação entre diferentes culturas, uma nova identidade foi se formando entre os africanos e seus descendentes nascidos no Brasil. Então, nós já estudamos um pouco sobre esse momento do Brasil, o momento da escravidão, o momento em que os negros sofreram muito com todo esse jeito de ser tratado. É um povo que merece muito nosso respeito, o nosso carinho, o nosso cuidado. Ainda existe muita discriminação referente à cor. Então, que aprendamos desde cedo, desde criança, que somos todos iguais, que não podemos desrespeitar ou não gostar de uma pessoa por causa da cor. Isso são coisas que vêm de muito antigamente que devem ser quebradas. A escravidão já acabou no Brasil, durou muito tempo, mas já acabou. E nós devemos reconhecer que esse povo foi quem ajudou
em todo o trabalho de evolução e de desenvolvimento brasileiro. Com o seu trabalho braçal, os negros faziam todo tipo de trabalho na fazenda, na cidade. Eles trabalhavam de todas as maneiras, nas ruas, eles vendiam as coisas de seus senhores, trabalhavam na casa dos senhores. Então, todo tipo de trabalho, quem fazia eram os negros, os africanos escravizados. Entre os séculos 16 e 19, a maior parte do trabalho no Brasil foi realizada por mão de obra escravizada. Então, foram quase 3 séculos aí de escravidão no Brasil. A mão de obra escravizada foi a principal responsável por todo o trabalho realizado nos engenhos da cana-de-açúcar, nas lavouras de café, na mineração. No entanto, na segunda metade do século XIX, esse sistema se tornou menos vantajoso para a nova economia que se instalava no Brasil. Com a expansão das indústrias na Europa e na América do Norte, era necessário que houvesse mão de obra assalariada, capaz de comprar os produtos produzidos. Então, esse sistema de escravos se tornou pouco vantajoso porque começou a chegar as indústrias e então era necessário que houvesse pessoas com dinheiro para comprar, trabalhadores assalariados, e os escravos eles não recebiam salário. Alguns fazendeiros do Nordeste e do Vale do Paraíba, que ainda dependiam da mão de obra escravizada, insistiam para que ela fosse mantida. Contudo, diversos setores da sociedade se mostraram favoráveis ao fim da escravidão e se mobilizaram em diversas campanhas abolicionistas. Campanhas abolicionistas eram movimentos que se faziam contra a escravidão, contra esse momento escravista, e participavam desses movimentos jornalistas, artistas, políticos, várias pessoas de vários setores da sociedade. E em 1888, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, governava o país em lugar do seu pai, que estava ausente. Foi ela, então, que assinou a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no Brasil. A abolição da escravatura não foi um presente da princesa Isabel. Não é que ela estava sendo boazinha em assinar a lei. Não foi um presente aos africanos escravizados. A liberdade só foi concedida depois de muita pressão da Inglaterra ao governo brasileiro, incluindo o não reconhecimento da independência do Brasil, caso não acabasse com a escravidão. Então, o imperador, a princesa, eles foram pressionados por todas as camadas da sociedade, tanto no Brasil, dos movimentos abolicionistas, quanto também da Inglaterra, que na época a Inglaterra era o centro das decisões sobre questões comerciais e diplomáticas internacionais, o que deu força à luta dos abolicionistas e dos próprios escravizados que se rebelavam contra a sua condição. E como ficou a situação dos escravos libertos? A situação dos escravizados após se tornarem livres, no lugar do i eu coloquei um o bem aqui, escravizados, a palavra correta. A situação dos escravizados após se tornarem livres não foi acompanhada de ações que os integrassem à sociedade. Os negros livres sofriam discriminação e tinham dificuldade para conseguir trabalho para se sustentar. Então, no primeiro momento, essa liberdade ela não foi tão boa assim, porque eles só foram libertos e pronto. Não teve nenhum cuidado que os integrassem à sociedade, nenhuma lei, nenhum amparo para que eles conseguissem algum trabalho para se sustentar. Eles sofriam muito
era discriminação. Alguns deles foram trabalhar nas cidades, enquanto outros permaneceram no campo, trabalhando e recebendo baixos salários. Outros ainda juntaram-se às populações dos quilombos, que existiam desde a época dos engenhos de cana-de-açúcar. Contudo, muitos não encontraram trabalho e moradia e passaram a viver em condições precárias. Esse processo, então, foi o fim da escravidão. Não foi um momento bom, porque eles estavam livres, porém, eles não tiveram amparo, eles não foram orientados, eles foram simplesmente como quem joga uma pessoa na rua. Os negros sofriam e sofrem até hoje ainda discriminação racial, mas hoje muitos negros já conseguem vencer, já estão ocupando altos cargos em diferentes áreas e em diversas profissões, e nós não devemos nunca discriminar uma pessoa por sua cor, por sua raça. Todos temos direitos iguais. E eu desejo que vocês aprendam muito que a escravidão não foi e nem nunca será uma coisa boa, uma coisa legal. Os negros foram, são e sempre serão importantes para a história do nosso Brasil. A maioria dos milhões de mulheres e homens africanos trazidos à força ao Brasil para trabalhar chegou no período colonial. Essas pessoas foram levadas para todas as regiões da colônia, mas se concentraram principalmente no Nordeste e no Sudeste. Até hoje, a presença de população de origem africana no país é significativa, como você pode observar no gráfico. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, seríamos 45 brancos, 45 pardos, 9 pretos e 1 amarelo ou indígena. Então, podemos observar no gráfico a mistura de raças em que nós brasileiros somos. A mistura de portugueses, que são os brancos, de índios e de negros. A resistência africana. A escravidão durou mais de 300 anos no Brasil. Ao longo desse tempo, os africanos e seus descendentes nascidos aqui resistiram e lutaram de várias maneiras. Entre essas formas de resistência estavam recusar seu trabalho, fugir ou rebelar-se. Em alguns casos, era possível conseguir a liberdade comprando um documento chamado Carta de Alforria, com o qual o escravizado era libertado em troca de uma certa quantia em dinheiro. Então, a forma de resistência deles, muitas vezes, era recusar-se a trabalhar, fugir para os quilombos, que eram as comunidades que eles criavam no meio da mata, comunidade de escravos fugitivos, ou fazer rebelião na fazenda, queimar, até mesmo matar os próprios donos das fazendas. Havia ainda outra forma de resistir à escravidão, que era manter vivas as tradições africanas, como os costumes, o idioma e a religião de cada povo. A origem de muitas das manifestações consideradas símbolos da cultura brasileira na atualidade está relacionada às tradições e costumes africanos. A permanência de muitos desses costumes só foi possível por meio da luta dos negros, que resistiram a inúmeras dificuldades, apesar de serem agressivamente reprimidos ao manifestar suas tradições, crenças e valores. Então, outra forma também de resistir à escravidão era manter vivas suas tradições, praticando a sua religião, seus costumes, o idioma, e eles eram reprimidos, eles não podiam manifestar suas tradições, seus valores, suas crenças. Os donos dos engenhos, os donos das fazendas não deixavam que eles
manifestassem essas tradições, que eram símbolos da sua cultura. Aqui nós temos a imagem do grupo de Congada na festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Cerro, Minas Gerais, em 2013. A Congada ou Congado é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira, folguedo muito antigo, constitui-se em um bailado dramático com canto e música que recria a coroação de um rei do Congo. A influência africana na cultura brasileira. Foram muitas as contribuições dos povos africanos para a cultura brasileira. É possível perceber suas influências nas músicas, nas danças, na religião e na língua de nosso país. Diversas palavras de origem africana, por exemplo, estão incorporadas ao nosso vocabulário, como quindim, moleque, babá, cafuné, ginga, entre outras. A influência africana também está presente em festas populares brasileiras e em outras expressões artísticas. O samba, o batuque e a capoeira, por exemplo, também se desenvolveram entre os descendentes dos africanos. Os povos africanos também contribuíram com os rituais religiosos do candomblé e as festas em homenagem aos santos e orixás. O candomblé foi trazido ao Brasil pelos escravos nagôs e urubás a partir do século XVI, mas também era praticado por escravos vindos de outras regiões da África, com semelhanças e diferenças culturais. Os cultos religiosos, as danças e os ritmos musicais africanos são marcantes, sobretudo nas regiões que receberam maiores contingentes de negros. Desenvolveram-se principalmente nas cidades onde os negros possuíam um pouco de autonomia e, por isso, seus esforços para melhorar as condições econômica e social geravam mais resultados. Isso permitiu que essas manifestações afro-brasileiras ganhassem cada vez mais importância. Aqui nós temos mulheres prontas para a cerimônia do candomblé em Salvador. A capoeira. Uma curiosidade sobre a capoeira. Inicialmente desenvolvida para ser uma defesa, a capoeira era ensinada aos negros cativos por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas dos capatazes. Durante décadas, a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da prática aconteceu apenas na década de 1930, quando uma variação mais próxima de esporte do que de manifestação cultural foi apresentada ao então presidente Getúlio Vargas, em 1953, pelo mestre Bimba. O presidente adorou e a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. A capoeira é hoje patrimônio cultural brasileiro e recebeu em novembro de 2014 o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Comidas de origem africana. Você sabia que muitos pratos típicos brasileiros têm origem na culinária africana? A feijoada, por exemplo, era feita nas senzalas com as sobras de carnes que os senhores de engenho não consumiam. Aí a imagem de uma boa feijoada. Outros pratos muito conhecidos, especialmente na região nordeste do Brasil, também nasceram das comidas africanas, algumas delas dedicadas aos orixás. O acarajé é um bolinho feito de feijão fraldinho, bastante temperado, misturado com camarão seco, moído e frito com azeite de dendê.
Com os africanos vieram também ingredientes como o dendê, o quiabo, entre outros. O mungunzá é um tipo de mingau feito de milho em grão e servido doce. O abará, o quibebé, o acaçá e o cuscuz são outros pratos brasileiros cuja origem está associada à culinária africana do período da escravidão. Então, podemos ver nesse texto, nesse capítulo, quanto é importante a influência africana na nossa cultura e o quanto de coisa que nós, até hoje, gostamos, nos adaptamos e costumamos comer, falar, vem da influência africana para a nossa cultura.